Olá pessoal, esse aqui é o terceiro vídeo da aula 2, tá? A gente está estudando, começando a estudar os vetores, né? E na aula de hoje a gente vai estudar segmentos orientados, tá? Vamos fazer um exercício aqui. Na verdade a gente vai basicamente só comentar ele, né? Que a gente não tem muita condição ainda de fazer as coisas, né? Não tem muita teoria que a gente desenvolveu, né? Bom, o exercício é o seguinte: mostre que se A e B são dois pontos distintos, diferentes, né? Então tem lá dois pontos no espaço, A e B. São diferentes. Então os segmentos o AB e o BA, os segmentos orientados, têm o mesmo comprimento, são paralelos, né? Mesma direção, só que o sentido deles é contrário, tá? Vamos lá. Primeira coisa, esse exercício, ele é do tipo, é um condicional. Vocês vão estudar lá em Fundamentos da Matemática, tá? Quando estiverem estudando a parte de lógica. Então, quando tem um exercício que você pode sempre traduzir algo como sendo assim: se tal coisa ocorre, então tal coisa é, tal afirmação é verdadeira. Sempre que você consegue colocar um exercício nesse formato aqui, ele é uma implicação. O que isso significa? Que basicamente você tem uma afirmação que o exercício te diz que é verdadeira, tá? Que no caso que a gente chama de hipótese, tá? Então, nesse exercício, a hipótese é a seguinte. Deixa eu diminuir aqui o negócio. A nossa hipótese é que A e B são pontos distintos. Isso é a única informação que o exercício nos deu. Única hipótese, tá, que a gente pode usar. E a segunda parte é a tese. O que é hipótese? Hipótese é o que está entre o C e o então. Note que aqui esse exercício, ó, C, A diferente de B, então. Então, o que está entre o C e então, cuidado com os exercícios, nem precisa pôr o então, tá? O então fica, você pode omitir. Então, o que vem depois do C e fica antes do então é a hipótese. São suas hipóteses, tá? Então, no caso, a única hipótese é que o A é diferente de B. E o que fica depois do então é a nossa tese. É o que a gente precisa provar, tá? O que a gente tem que provar aqui? Que A, B e BA são de mesmo comprimento, mesma direção e o mesmo sentido. Então, basicamente, isso que o exercício pede. A hipótese é que A e B são pontos distintos. Não é muita coisa, né, pra gente trabalhar. Então, a hipótese é aquela coisa, aquela afirmação que você sempre pode assumir como sendo verdadeira, tá? E a tese é o que a gente tem que provar. É o exercício, de fato, ok? Bom, eu não vou provar isso aqui, tá? Vou só representar aqui no GeoGebra o que esse exercício quer mostrar pra gente. Então vamos pegar dois pontos aí. A e B, tá? Aí vou fazer o segmento AB, ok? Vou botar linha contínua. Vou fazer o segmento AB, ok? Deixa eu apagar ele aqui. E vou fazer também o segmento BA. Então, pergunta que o que a gente tem que provar. Então, a hipótese é que temos dois pontos distintos. Então, o que a gente quer que você repare é o seguinte: que quando você considera o vetor AB e o vetor BA, eles têm o mesmo comprimento, né? E o comprimento deles é o comprimento desse segmento AB. Que no desenho aqui que eu fiz, ó, ele é exatamente
De novo, 7,7 centímetros, tá? Certo? Então o comprimento do BA e o AB é sempre o mesmo, tá? Não tem muito o que explicar, né? Porque os segmentos geométricos, né, o BA e o AB são iguais, tá? Agora, o sentido. Também é sentido não, perdão, a direção também é óbvia, né? Porque os segmentos AB e BA, se pegar a reta suporte do AB, vamos pegar. Bom, aqui está o AB, o vetor azul, né? Vamos pegar a reta suporte do vetor do segmento AB. Então é a reta que passa por A e B. Agora se eu pegar a reta suporte do BA, vamos fazer. É a reta que contém os pontos B e A. Mas essa reta H, né? Então anote aqui, eu fiz duas retas, a reta H e a reta G, que são iguais, né? Aí lembra, quando dois segmentos de reta, dois segmentos orientados, né? São colineares, né? Ou seja, as retas suportes deles é a mesma. Então nós ainda dizemos que eles são paralelos. Então por isso que esses dois segmentos aqui, ó, o azul e o laranjado, são paralelos, tá? São de mesma direção. Terceira coisa que a gente tem que provar é que os sentidos são contrários. Como eles caíram, quando a gente definiu, vamos voltar lá para o último vídeo. Lembra que eu defini sentido, eu dividi em duas partes? Então nesse exercício vai cair nesse segundo caso aqui, ó. Tá? Então deixa eu colocar os eixos aqui de novo. Aí, vamos lembrar como é que faz. A ideia é, você vai pegar, escolhe um vetor, o AB. Então, a gente vai pegar um terceiro vetor que seja paralelo e de mesmo sentido que AB. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Deixa eu mudar a cor dele. Vou colocar ele azul também. Ó. Claramente tem mesmo sentido, né? Se eu fizer o segmento de reta, né? Origem com origem, extremidade a extremidade, ó. Eles são... não tem interseção. Então esses dois segmentos de reta azuis aí, eles são de mesmo sentido, né? Porque os segmentos pontilhados aqui, ó, não tem interseção. Deixa eu apagar isso aqui. Então agora a gente vai comparar o CD com o segmento laranjado, né? Deixa eu tomar cuidado pra não me perder aqui. Agora, esses dois caras têm mesmo sentido ou não? Não tem, né? Porque, ó, origem com origem e extremidade liga na extremidade. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Tem interseção, né? Nossa. Exatamente esse ponto aqui, ó. Esse ponto E aqui, ó. Ok? Então, como o segmento BA tem sentido contrário que o CD, a gente vai falar que os segmentos, os dois originais, né? Agora tem que achar ele. O AB, que é esse, e o BA tem sentidos contrários. Olhando para o desenho é óbvio, né? Isso aí. Mas para definição a gente tem que justificar toda aquela construção que a gente acabou de fazer, tá? Pega um terceiro vetor, compara com o segundo e vê se o sentido é o mesmo ou não, ok? Bom, como eu falei, esse exercício aqui eu não vou resolver porque a gente ainda não tem muitas ferramentas, tá? Eu só queria ilustrar o que ele está pedindo pra gente fazer, tá? Bom, a gente está fazendo essas definições para na próxima aula definir vetor, tá? Então a importância, a gente vai definir uma classe, uma relação de equivalência. Relação de equivalência, vocês não precisam saber o que é agora, tá? Vocês vão aprender isso lá em fundamentos. A relação que a gente vai definir aqui é a equipolência entre segmentos orientados, tá? Então, pegue dois segmentos orientados, AB e CD.
Olha, gente, isso aqui é uma definição, tá? Então, eu tô. É como. Pensa a definição como sendo a primeira coisa, primeira vez que você tá definindo, tá apresentando algo, tá? Então, isso aqui é um conceito novo que eu tô apresentando pra vocês, tá? Vocês não têm já que saber, isso aqui é. Definição é definida daquela forma e, tipo, é aquilo lá, tá? Então, pega dois segmentos orientados, A, B e C, D. Eles são equipolentes. Quando que a gente vai dizer que eles são equipolentes? Quando? Bom, dois casos. Se ambos forem nulos, tá? Lembra? Segmento nulo é aquele segmento que é basicamente um ponto, né? Quando a gente vai representar, né? Então, aqueles segmentos da forma AA, BB, CC são XX, ou seja, são aqueles segmentos orientados que têm origem e extremidades coincidentes, tá? Então, a origem e a extremidade são iguais. Então, todo segmento orientado você pode chamar ele de qualquer letra, tá? Tipo AA, BB, CC, DD, ok? Bom, então dois segmentos orientados nulos são equipolentes. Agora, quando nenhum dos dois for nulo, ou seja, quando só um deles for nulo, eles não tem como ser equipolentes, tá? Ou os dois ou nenhum. Agora, quando nenhum deles é nulo, eles serão ditos equipolentes se os dois têm mesma direção, mesmo comprimento e mesmo sentido. Tá? Então, você vai pegar dois segmentos orientados. Deixa eu fazer aqui uns segmentos aqui para vocês olharem. Então, por exemplo, fazendo um plano que é mais fácil para enxergar, tá? Mas os vetores estão em espaço, tá? Ó, o AB e o CD. Eles têm mesmo comprimento, né? Ó, 1, 2, 3, 4 quadradinhos em cada de comprimento. Eles são paralelos, né? Ó, eu fiz sobre retas paralelas, né? E mesmo sentido, né? Então, a gente fala que esses dois segmentos orientados são equipolentes. Fazer mais um terceiro aqui. Agora, o EF, ele é equivalente ao AB ou ao CD, então faz? Não, né? Esses dois vetores, esses dois segmentos orientados não são equivalentes. Por quê? Eles têm mesmo comprimento. Eles são paralelos, só que o sentido é contra... Esse sentido é contrário, né? Ó, se eu ligar extremidade com extremidade, origem com origem, ó, tem interseção. Tá? E só são equivalentes se as três coisas forem satisfeitas, tá? Mesmo comprimento, mesma direção, ou seja, paralelos, e mesmo sentido. Se falhar uma dessas três coisas, já não são equivalentes, ok? Nesse caso aqui, ó, só falha o sentido, então não são equivalentes. Bom, deixa eu pegar outra aqui. O GH e o AB são equivalentes? Não, né? Ó, o comprimento deles é diferente. Eles são paralelos e tem mesmo sentido, né? Só como o comprimento deles é diferente, eles não são equivalentes. Agora, se eu fizer um outro... E o AB e o IJ, né? Também não são equivalentes, né? Bom, claramente não são paralelos. Se não são paralelos, não são equivalentes, tá? No caso aqui, ó, eu fiz de propósito para terem mesmo comprimento, mas não serve só o comprimento ser igual, tá? Como tá aqui na definição, eles para serem equivalentes, né? No caso de nenhum deles serem nulos, tem que ter mesma direção, mesmo comprimento, mesmo sentido, ok? Então a notação que a gente vai utilizar é a seguinte. A gente vai colocar o segmento AB, um sinal, o til, né? CD. Isso aqui significa que
Então, isso aqui significa que os segmentos orientados AB e CD são equivalentes. Agora, por que eu falei de relação de equivalência? É um negócio que vocês nem sabem, né? Nem estudaram ainda. É um conceito lá de fundamentos que provavelmente vocês vão ver lá no segundo ou terceiro bimestre. Porque o conceito de equipolência, de segmentos orientados equipolentes, ele vai satisfazer as propriedades que definem relações de equivalência. Tá? Equipolência é uma relação binária, que ela pega dois elementos e compara. E dá um resultado, digamos assim. Né? E a gente está sempre comparando dois segmentos orientados, né? Por isso que é binário, de dois. E ela é uma relação de equivalência que satisfaz as três propriedades, ó, que a gente chama de propriedades reflexiva, simétrica e transitiva. Tá? Então, no caso particular, a equipolência é reflexiva. Por quê? Por causa dessa propriedade aqui, ó, todo segmento é equipolente a ele mesmo, né? Isso é óbvio, né? Olha o AB ali. Ele é equipolente a ele mesmo. Você pega um segmento e compara com ele mesmo. Ele vai ter, os dois têm o mesmo comprimento, porque são iguais. São paralelos, porque são iguais, né? E vão ter o mesmo sentido também, porque são iguais. Tá? Eu não vou demonstrar a proposição, tá? Porque foge um pouco do objetivo do curso nosso aqui, tá? A relação também ela é simétrica. Vamos pegar. O que significa ser simétrico? Significa que se eu pegar... deixa eu usar o CD aqui. Pega aí dois segmentos equipolentes, o AB e o CD. Note que como o AB é equipolente ao CD, então CD é equipolente a AB. Simétrico é isso, quer dizer que tanto faz a ordem. Se você inverter a ordem, continua valendo a regra. Então, dizer que se AB é equipolente a CD, então CD também é equipolente a AB. Tá? É isso. Aí que tá aqui, ó. Se AB é equivalente a CD, então CD é equivalente a B. Ó, essa flecha aqui na proposição significa que o que está antes dela condiciona o que vem depois. Ou seja, isso aqui é a hipótese e essa aqui é a tese. Então, se isso aqui é verdadeiro, se essa afirmação é verdadeira, ou seja, se o AB é equivalente ao CD, então isso aqui é verdadeiro, essa afirmação é verdadeira. Ou seja, CD é equivalente ao AB. Tá? Então, de novo, se vale isso, então isso aqui também é válido. Tá? E a equivalência é óbvio, né? Se uma relação que não é, que vocês já viram que não é simétrica, é, por exemplo, a relação menor ou igual, né? Por exemplo, a gente pode falar que 2 ele é menor ou igual a 3. Só que o 3 dizer que ele é menor ou igual a 2, isso aqui está errado. Isso aqui é falso. Tá? E no item C ali a gente tem a terceira propriedade, né? Que é a transitiva. Que daí envolve três segmentos orientados. A ideia é a seguinte. Ele diz... Suponha que eu tenho três segmentos orientados. Equipolentes, tá? Então, um desenho aqui, ó. O AB, CD e o KL. O que acontece? O que ele fala é o seguinte. Se AB é equivalente a CD. Então, esses dois são equivalentes, né? Tem meu sentido, mesmo comprimento. E o CD é equivalente a um terceiro segmento, no caso aqui eu chamo de KL. Esses dois aqui ó, são equivalentes, né? Ó, mesmo comprimento, são paralelos e tem mesmo sentido. Tá? Então, você vai poder concluir, se essas duas coisas são verdadeiras, se as duas hipóteses são válidas, são verificáveis, então você pode concluir que o primeiro vetor, primeiro segmento orientado, o AB, ele é equivalente ao segmento orientado KL. Então a ideia é essa.
Então, se AB é equivalente a CD, isso é a primeira hipótese. A segunda hipótese é CD ser equivalente a EF. Então, você pode concluir que o AB é equivalente a F. Ok? Então, essas três propriedades a gente pode usar à vontade para provar os exercícios, tá? Que aparecerem por aí. Por exemplo, esse aqui, ó. Prove que. Então, vamos lá. Vou explicar as coisas para vocês. Quando tem essa seta aqui, ó. Isso aqui é um condicional, tá? Tá falando que o que vem antes da seta, da flecha ali, condiciona o que vem depois. Então, se o que vem antes é verdadeiro, então o que vem depois também tem que ser. Então, aí você tem que provar. Você tem que provar que esse condicional é verdadeiro. Tá? Então, a gente vai provar o seguinte, que se AB é equivalente a PQ e CD é equivalente a PQ, então AB é equivalente a CD. Tá? Então, tudo o que tem antes da flecha é hipótese. Tá? Então, as hipóteses aqui são as seguintes. AB é equivalente a PQ e CD é equivalente a PQ. O que a gente tem que provar que é verdadeiro é a tese. Então, basicamente, a gente só tem que provar que AB é equivalente a CD. Ok? De novo, hipótese é que a gente vai assumir como sendo verdadeiro. Ok? E o que a gente tem que provar que é verdadeiro é a tese. Todo exercício, todo teorema, você vai ter que usar a hipótese, tá? Se o autor colocou uma hipótese no exercício, a menos que o autor tenha errado, tenha colocado hipóteses adicionais que não precisavam, toda a hipótese está lá, tem o porquê a hipótese está lá. Ele quer que você use a hipótese, tá? Ou seja, você assume que a hipótese é verdadeira. Então, no caso aqui, ó, ele está assumindo que o AB e o PQ são equivalentes, ou seja, você lembrar de definição de equivalência, AB e PQ têm mesmo comprimento, mesma direção, mesmo sentido. Análogo para CD e PQ. A gente vai provar isso aqui, a gente não vai ficar olhando comprimento, direção e sentido. A gente vai usar direto essa proposição aqui, ó. As três propriedades aqui, tá? As propriedades reflexivas, simétricas e transitivas. Ok? Primeira coisa aqui, ó. Vamos partir daí. A ideia é combinar essa equivalência com essa. Tá? É usar a transitividade, essa terceira aqui, ó. Tá? Note, ó. O que ela diz? Você tem duas equivalências. Aqui a gente tem duas na hipótese, né? De tal modo que o segundo da primeira equivalência é igual ao primeiro da segunda equivalência. Se isso vale, então você pode falar que o primeiro e o terceiro e o último ali, né, são equivalentes. Só que aqui não dá, né, por enquanto. Porque, ó, esse cara é diferente desse. Só que a gente vai pegar... Quem vai fazer primeiro? A gente vai nessa equivalência. A gente pode usar a propriedade simétrica, né? Pode inverter, ó. Se AB é equivalente a CD, então você pode concluir que pode trocar a ordem. CD é equivalente a AB, tá? Então vamos lá. Como CD é equivalente a PQ, da propriedade simétrica segue que PQ é equivalente a CD, tá? Ó, eu inverti. Em vez de escrever CD equivalente a PQ, eu escrevi PQ equivalente a CD. Por que eu posso fazer isso? Porque a gente já sabe que isso é verdade pela proposição 1.4, tá? Então aqui que eu pintei de verde é uma fórmula. Você pode pensar como sendo uma regra que você pode usar. Tá? É uma propriedade que é válida sempre, tá? Então agora, ó, a gente vai usar isso aqui que eu sei que é verdadeiro. Acabei de provar que isso aqui é verdadeiro, tá? Note, ó, eu tô usando, tô afirmando, tô usando propriedade simétrica, eu tô justificando de onde que eu tirei isso. Matemática é assim, tudo que você vai afirmar, você tem que justificar por quê. Você tem que provar que lá é válido, tá? Então, de onde que eu tirei isso aqui, que eu pintei de amarelo?
da hipótese, de uma hipótese e dessa propriedade aqui que a gente já assumiu que é verdadeiro, tá? Agora a gente vai combinar essas duas amarelas, essa hipótese aqui, ó, que eu tô pintando de amarelo, e essa hipótese aqui, ó. Note, ó, caiu no. Agora eu posso usar a transitiva, né, ó. Que aqui tem PQ e aqui tem PQ, tá? Agora de AB equivalente a PQ e PQ ser equivalente a CD, segue pela propriedade transitiva então aquela regrinha lá, se eu tenho o segundo aqui igual ao primeiro da outra equivalência, então você pode ir do primeiro pro último aqui, né, pro terceiro. Então a gente pode concluir que AB é equivalente a CD. Ó, que é a tese, né? Justamente o que a gente queria provar. AB equivalente a CD. Ok? Bom, para acabar a aula, vou demonstrar com vocês essa proposição aqui, tá? O que significa demonstrar uma proposição? É verificar que ela é verdadeira. Porque na verdade eu não vou demonstrar, tá? Eu vou dar só uma ideia, que eu vou fazer só o caso que é mais interessante pra gente enxergar, tá? Bom, proposição é proposição é uma afirmação, tá? Que a gente pode que ela é verdade. No que a gente faz aqui para geometria, para simplificar, proposição, teorema, lema, corolário, é tudo a mesma coisa, tá? São resultados que são verdadeiros, tá? Na matemática a gente vai poder usar. Então, a ideia da matemática no nosso curso é assim, sempre que você tem uma proposição que você prova, né, que a gente sabe que é verdadeira, você pode usar ela para provar novos resultados, novos teoremas, novas proposições, resolver exercícios e tal. Então, a ideia, proposição é isso, tá? É um resultado que é verdadeiro. Então, o que essa proposição 1.15 diz? Nos diz o seguinte: se eu tenho dois segmentos, A, B e CD, que são equivalentes, então o AC e o segmento BD também são equivalentes, tá? Vamos fazer o desenho desses caras aqui, ó. Deixa eu... Deixa eu fazer aqui nesse quadriculado para ficar mais fácil, né? Então vamos lá, primeira coisa aqui, antes de desenhar, quem é a hipótese? A hipótese é que está dentro da flecha aqui, ó. AB, o segmento AB é equivalente ao segmento CD, tá? E a tese é o que a gente tem que provar que é verdadeiro. Então a hipótese assume que é verdadeiro, né? E a tese é o que a gente tem que mostrar. Nós temos que mostrar que o AC é equivalente ao BD, ok? Acontece, como AB e CD são equivalentes, pode acontecer o caso em que as retas suporte de AB e CD são distintas ou não. Então eu vou fazer só o caso em que elas são distintas, tá? Ou seja, os pontos A, B e CD não são coplanares. Opa. Então vamos pegar aqui o AB e o CD. Eles são equivalentes, né?
Não, deixa eu dar uma... Deixa eu arrastar aqui pra ficar mais bonito o desenho, mais legal assim de enxergar. Ó, só conferir aqui se tá certo. Bom, acho que dá pra enxergar pelo quadriculado aqui, ó, que eles têm mesmo comprimento, né? Mesmo comprimento. São paralelos, tá? Mesmo sentido também, né? Essa é a hipótese. A tese é que não é... Agora eu vou comparar o AC com o BD. Vamos lá fazer o AC e o BD no desenho. Agora eu vou mudar de cor. Vou botar azul. AC e o BD. Pelo desenho, dá pra enxergar que o resultado da proposição é verdadeiro, né? Opa. Então, ó, a hipótese é que esses dois segmentos orientados laranjados aqui, ó, são equipolentes, né? Ou seja, tem mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. O que a gente tem que provar é que os vetores azuis aqui, ó, o AC e o BD também satisfazem essas três propriedades, né? Eles são equipolentes. Tem mesmo comprimento, mesma direção e mesmo sentido. O que acontece? Como é que a justificativa desse caso aí? Primeira coisa, se você olhar o desenho que a gente acabou de fazer, o ACDB, isso é um paralelogramo. Vamos lá, o que é um paralelogramo? É um quadrilátero, né? Um polígono com 4 lados, certo? Que tem a seguinte propriedade: os lados opostos são paralelos e são congruentes, ok? Por que eu posso afirmar que isso aqui é um paralelogramo? É um resultado lá da geometria plana. Como os vetores laranjados aqui são equipolentes, eles são paralelos de mesmo comprimento. Ou seja, nós temos um par de lados opostos nesse quadrilátero, né, no ACDB, que são congruentes, né, tem mesmo comprimento, e paralelos. Aí tem um resultado lá da geometria plana que diz que nessa situação esse quadrilátero é um paralelogramo, tá? E as propriedades que os paralelogramos têm são que lados opostos são paralelos e congruentes, tá? É... Então, os segmentos orientados em azul aqui, ó, eles vão ter o mesmo comprimento e serão paralelos, só pelo fato de serem fazerem parte aí, são lados opostos de um paralelogramo. Agora o sentido, por que isso tem meu sentido? Note que quando a gente vai calcular o sentido aqui dos azuis, tá? Os segmentos azuis, quando você liga origem no origem, extremidade em extremidade, você obtém os segmentos orientados originais, né? É o AB e o CD, que são paralelos. Portanto, esses segmentos pontilhados, né? Deixa eu apagar os laranjados aqui, ó. Eles não podem ter interseção. A interseção é vazia. Consequentemente, os segmentos orientados azuis aqui, ó, são de mesmo sentido também. Como eles têm mesmo sentido, mesma direção e mesmo comprimento, eles são equipolentes. Ou seja, eu posso concluir isso, certo? Isso que eu acabei de fazer não é uma demonstração, tá? Não é nem para esse caso, né? Não acho que a gente tá fazendo só um caso, tá? Ainda faltaria fazer o caso em que os vetores laranjados aqui, ó, eles são colineares. Nesse caso eu não vou fazer, tá? Porque basicamente é a mesma coisa. Então, a gente tem que provar isso. Provar não, tem que basicamente escrever o que eu acabei de fazer, acabei de falar, tá? Vamos lá. Consideremos. Isso aqui é a demonstração dessa proposição, tá? Teremos não, vamos lá. Note que a CDB
é um paralelogramo. Então, vou fazer o desenho aqui do... Vou fazer esse desenho lá, tá? Basicamente. Então, a gente começou com... Ixi, aqui vai ficar meio torto. Deixa eu... Então, a gente começou com o AB e o CD, tá? Sendo paralelos, de mesmo comprimento, mesmo sentido, tá? Porque eles são equipolentes. Então, quando a gente faz... Deixa eu fazer de vermelho aqui. Ó, talvez o desenho não vai ficar tão bom, porque isso aqui não é... Essas ferramentas aqui desse programa que eu uso, ele é meio limitado, tá? Então, aqui a gente tem que provar que esses dois caras vermelhos são equipolentes. Então, por que que o ACDB, esse quadrilátero, é um paralelogramo? É a justificativa que eu falei aquela hora, né? Pois de AB equivalente a CD segue em particular que AB e CD, vou passar por geométrico, tá? O segmento AB, o segmento geométrico, tá? E CD são de mesmo comprimento, ou seja, congruentes, tá? A gente representa assim. E paralelos. Então, temos um quadrilátero que tem um par de lados opostos congruentes e paralelos da geometria plana. Então, vou pôr assim, de um resultado da geometria plana, que no caso de vocês se chamam, o nome da disciplina que vocês estudam, isso aqui é a geometria 1. Peraí. Da geometria plana. O resultado de uma... Segue aqui. ACDB é um paralelogramo. Como esse aqui é um paralelogramo, os pares lados opostos são congruentes e paralelos. Então, esse outro lado, dois lados aqui também são paralelos e congruentes. Como ACDB é um paralelogramo, vem que AC e BD, tá certo? É os vermelhos, né? AC e BD são congruentes. Congruentes quer dizer que dois segmentos têm mesmo comprimento, né? E paralelos. Assim, se eu pensar nos segmentos orientados, são de mesmo comprimento. E mesma direção. Agora o sentido é
Óbvio, né? Se eu fizer origem com origem, extremidade com extremidade, a gente obter os segmentos A, B e CD. Tá? Como? AC não, né? Se eu olhar para os segmentos vermelhos aqui, ou fizer o segmento que liga as origens, eu obtenho o segmento AB. E o segmento ligando as extremidades, eu obtenho o segmento CD. Então, como AB e CD são paralelos, obtemos que a interseção, né, entre esses dois segmentos é vazia. Logo, AC e BD são de mesmo sentido. Aí, vamos ver o que a gente acabou de provar. Vou pintar aqui, ó. A gente provou que AC e BD são de mesmo comprimento, mesma direção. Mesma direção e mesmo sentido. Como dois segmentos têm mesma direção, mesmo sentido, mesmo comprimento, eles são equivalentes. Portanto, a gente pode representar só assim, tá? Com um sinal útil ali. AB é equivalente a CD. Isso aqui, ó, é justamente a tese AC equivalente a BD, que é o que a gente queria. Certo? Bom, gente, a aula de hoje era isso. Aí na próxima a gente vai... Próxima aula a gente vai começar definindo classe de equivalência, né? Que serve para definir o que é um vetor. Ok? Até lá então.